Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Caroline Martins Cierro e hoje eu vou dar uma microaula sobre o sistema esquelético. Minha aula é voltada para o 8º ano do Ensino Fundamental 2. Vou começar minha aula falando um pouco sobre a função do nosso sistema esquelético, né? O nosso sistema esquelético ele tem como função o suporte, principalmente de tecidos moles. Um exemplo desse tecido é a medula óssea amarela. A medula óssea amarela ela se localiza dentro do nosso osso e ela é importante para o preenchimento do osso interno. E também, quando a medula óssea vermelha não está dando conta, ela ela ajuda a medula óssea vermelha a produzir as hemácias e as células sanguíneas. Ele também é importante para a proteção dos nossos órgãos vitais. Um exemplo é o coração e o pulmão, que se aloja dentro da nossa caixa torácica. Também é importante para a locomoção do nosso corpo. Os nossos músculos eles são fixados nos nossos ossos e quando o nosso músculo ele se retrai, ele puxa o nosso osso e é onde acontece o movimento. Da gente andar, da gente se mexer, os braços, tudo. Ele também tem como função reservatório de minerais, como cálcio, como fósforo. E um parênteses bastante legal é que 99% do cálcio do nosso corpo está nos nossos ossos. E conforme o nosso corpo vai necessitando desse cálcio, os nossos ossos eles vão liberando na corrente sanguínea. Outra função é a medula óssea vermelha. Ela se aloja dentro do osso também, só que ela se aloja no ápice do nosso osso e ela tem como função produzir hemácias, plaquetas, neutrófilos, linfócitos, que são as células sanguíneas, que são extremamente importantes para a nossa vida, né? E era disso que eu estava falando quando eu comentei da medula óssea amarela. Bom, em relação ao sistema esquelético, no geral, a gente tem 606 ossos no total, sendo eles 80 ossos axiais do sistema axial e 106 do sistema apendicular. O sistema axial nada mais é do que a caixa craniana, é composto pelos ossos do crânio e os ossos da face, do ouvido. Também é composto o ocioide, a coluna vertebral e as vértebras e os ossos do tórax. E o esqueleto apendicular ele envolve os membros superiores e inferiores e as cinturas escapular e pélvica. Vou começar falando sobre a caixa craniana. A caixa craniana, ela envolve os ossos da cabeça, os ossos da face, os ossos do ouvido e o ocioide, como eu já tinha dito. Os ossos da cabeça, eles são no total 8, tem como função proteger o nosso encéfalo, o nosso cérebro, e são eles os ossos frontais, 2 parietais, occipital, os temporais, o etmoide e o esfenoide. Os ossos da face são no total 14, e são eles o vômer, os lacrimais, os nasais, os zigomáticos, as conchas nasais inferiores, os maxilares, a mandíbula e os ossos palatinos. O osso palatino nada mais é do que o nosso céu da boca. Agora eu vou falar um pouco sobre o osso do ouvido. Os ossos do ouvido são 6 no total, 3 de cada lado. E são eles o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossos são extremamente importantes para a nossa audição e eles são os menores ossos do nosso corpo. Coloquei essa foto para vocês terem uma noção, eles são muito pequenininhos mesmo. E o osso do pescoço, que no caso é o ocioide. O ocioide, ele se localiza bem aqui no comecinho do nosso pescoço e a função dele é os músculos da língua e os músculos que estão no pescoço se fixam nele. Por isso ele é tão importante. Continuando falando do esqueleto axial, eu vou falar um pouco agora sobre a coluna vertebral e as vértebras. A coluna vertebral ela tem no total 33 vértebras, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Na verdade, as do cóccix elas são fundidas, mas são 4. E também a caixa torácica, são no total 12 pares de costelas e um externo. O externo é esse osso no meio, onde as costelas se fixam, e
dentre essas 12, são 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 flutuantes. São costelas verdadeiras porque elas se fixam das vértebras para o externo. As falsas, porque elas se conectam das vértebras, só que elas não se conectam no externo, elas se conectam nas outras costelas. E as flutuantes, porque elas não se conectam nem no externo, nem nas outras costelas. Bom, a cintura escapular, a gente começando agora a falar do sistema esquelético apendicular, a cintura escapular, ela é composta ela é um total de 4 ossos. São eles 2 escápulas e 2 clavículas. As escápulas e as clavículas, no caso, que são a cintura escapular, ela tem a função de juntar o nosso esqueleto apendicular, que no caso os nossos braços, o esqueleto apendicular superior é os braços e o inferior são as pernas. Então, ele tem como função juntar os esqueletos, o sistema superior no axial, que o axial, no caso, é o principal, é o mais importante do nosso corpo. É neles onde se localizam os nossos órgãos vitais, onde existe os nossos a ligação, né, dos neurônios e tudo mais, do sistema nervoso e entre outros. E nos membros superiores do sistema appendicular são eles o braço e as mãos. O osso do braço é chamado de húmero, que no caso é esse osso aqui, e do antebraço é o rádio e a ulna, que no caso é aqui. E os ossos da mão. A mão tem no total 27 ossos e ela é dividida em 5, ela tem 5 divisões. São elas o carpo, que é essa parte aqui, que seria o nosso punho, o metacarpo, que é a nossa palma da nossa mão, e as falanges proximais, mediais e distais, que são os nossos dedos. Que o nosso dedo, eles têm 3 ossos, esse e esse da pontinha. E o nosso dedão, que no caso, na anatomia é chamado de hálux, o nosso dedão, ele só tem as falanges proximais e distais. Também a gente tem a cintura pélvica, que liga o membro inferior com o sistema axial. E a cintura pélvica é nada mais do que a nossa bacia, a gente chama de bacia, né? Informalmente. E eles são compostos pelo cóccix, pelo sacro e os ossos do quadril. Os ossos do quadril, na verdade, são 3 ossos fundidos. São eles o ilho, o isquio e o pubis. E os membros inferiores, que é a nossa perna, o osso da nossa coxa é o fêmur, o osso fêmur. E também o osso do joelho é a patela, que compõe o joelho. E os ossos da canela são a tíbia e a fíbula. E os ossos do nosso pé. Os ossos do nosso pé são no total 26 ossos. E são eles separados também em 5 divisões. E é praticamente igual ao da mão, a divisão. A diferença é que da mão é chamado de carpo e do pé é chamado de tarso. Mas os do pé são... o tarso seria o nosso calcanhar, os ossos metatarsais, no caso, seria o nosso peito do nosso pé, e as falanges proximal, medial e distal, os nossos dedos. E o nosso sistema esquelético, ele não é só constituído por osso. Muita gente acha, mas não é. Ele também é constituído por cartilagens, ligamentos e tendões. As cartilagens, elas se encontram entre as vértebras da coluna, um exemplo. Ela se encontra entre os ossos, ela não deixa que cause atrito, é onde causa dor. Ela também absorve impacto, ela é muito, muito importante. Também é constituído de ligamentos. Ligamentos, vamos supor, o osso do fêmur com a patela, com a tíbia e a fíbula, que é a da perna. O osso esses 3 ossos, 4 ossos, eles se ligam por 2 ligamentos, que são os ligamentos cruzados do nosso joelho. E ele não deixa que a nossa perna também faça movimentos que a gente não queira, né? E também ele é constituído por tendões. Os tendões nada mais é do que a ligação do músculo com o osso. O músculo, quando ele vai se ligar ao osso, tem uma parte branquinha, assim, que no caso é chamado de tendão. E outras coisas que existem, né,
que é muito interessante, que eu resolvi colocar aqui na minha aula, é que 15% do nosso peso corporal é equivalente ao nosso sistema esquelético. Os ossos do homem e da mulher, eles se diferem a partir do tamanho da bacia, principalmente. O osso da bacia da mulher é bem maior do que a do homem, justamente porque a mulher, ela dá luz e ela precisa de um espaço maior para conseguir que passe, né, uma criança. E praticar atividade física, tomar sol, incluir cálcio na alimentação ajuda na eficiência dos nossos ossos e mantém eles bastante saudáveis. É isso, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima.